omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 28 de dezembro, dentro da oitava de Natal, a Igreja recorda a festa dos Santos Mártires Inocentes, que eram as crianças com menos de 2 anos de idade, que haviam nascido na época em que Jesus nasceu em Belém e também nas redondezas deste povoado, que foram assassinadas pelo rei Herodes. Tudo aconteceu quando os santos reis magos foram até Herodes para procurar saber aonde havia nascido o rei. Eles pensavam que iriam encontrar o rei nascido no palácio real, porém não o encontraram lá. Herodes ficou muito interessado de saber onde havia nascido o Messias, porque ele tinha intenção de ir até lá e matá-lo antes que ele crescesse e lhe tomasse o trono. Por isso convocou os sábios e os escribas da sua época para saber exatamente aonde deveria nascer o Messias. E ele envia então os reis magos até lá e lhes faz uma recomendação, para que quando os reis magos o encontrassem, pudesse voltar até ele para dizer aonde ele estava. Na verdade, Herodes queria saber a localização do Messias para matá-lo. Os reis magos, seguindo a orientação e ainda guiados pela estrela, encontraram o menino Jesus junto com a sua mãe e lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Prestaram as suas homenagens e durante a noite tiveram um sonho que lhe diziam para não voltar para o rei Herodes, e assim o fizeram. Quando o rei Herodes soube que os reis magos o enganaram e foram para outro caminho sem avisar onde nasceu o Messias, ele ficou furioso e ordenou que fossem assassinadas todas as crianças com menos de 2 anos em Belém e nas redondezas. São José, em sonho, foi avisado para que ele pegasse a Sagrada Família e fosse para o Egito para proteger o menino. E assim aconteceu. Essas crianças foram chamadas santas inocentes porque ainda não faziam uso da razão, porém morreram verdadeiramente por Jesus e por isso receberam o título de mártires e hoje são veneradas como verdadeiros mártires. Certamente foi um momento muito triste para Belém e toda a redondeza, como a própria palavra de Deus nos testemunha, quão triste foi a dureza do coração do rei Herodes, que quis a morte daquelas crianças. E esta festa nos leva a olhar para tantas crianças que hoje sofrem, tantas crianças que também morrem por causa da dureza do coração dos homens. Aqui nós não podemos deixar de falar contra o aborto, que mata milhares e milhares de crianças no mundo inteiro por causa da dureza e interesse de algumas pessoas. Isso não pode acontecer. A vida dessas crianças, assim como dos santos mártires inocentes, deve ser preservada, deve ser cuidada. E tantas outras que morrem de fome, sede e de tantas injustiças e violências. Pedimos ao Senhor que a inocência crucificada dessas crianças não sejam em vão, mas que possamos, olhando para o testemunho dos santos mártires inocentes, fazer com que o nosso coração se converta e também todos aqueles que têm o poder de proteger as crianças também possam exercer, para que todas sejam protegidas e amparadas. Que possamos dizer não à cultura da morte, essa cultura da morte que já esteve presente lá em Herodes e que está presente também aqui hoje na nossa cultura. Dizer não e aceitar o Deus da vida. Jesus é o Deus da vida, o príncipe da paz, aquele que veio nos trazer a paz. Não deixemos que a dureza de coração de alguns possam trazer a morte para tantos. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos estas crianças que deram a sua vida por vós, mesmo sem saberem, Senhor, elas estavam morrendo por causa de vós. Te louvamos, Senhor, porque o testemunho glorioso destas crianças e pedimos que pela intercessão dos santos mártires inocentes, as crianças sejam protegidas, especialmente aquelas mais vulneráveis no ventre de suas mães, que são brutalmente assassinadas
pelas suas próprias mães e também por homens e mulheres de coração duro que não se abrem à vida e que não compreendem que matam o ser humano semelhante a eles mesmos. Pedimos, Senhor, perdão por todo o sangue derramado, Senhor, em toda a história. Nós sabemos, Senhor, o quanto também o seu coração se entristeceu com este fato, com o fato gerado pela dureza do coração de Herodes, e o quanto hoje o Senhor sofre por tanto sangue derramado inocente de crianças nos ventres das mães e também de crianças violentadas, assassinadas, que morrem porque não têm aquilo que é essencial para a vida, a comida, Senhor, e tantas outras coisas. Pedimos o teu perdão e a graça de nós mesmos trabalharmos para que essas crianças de hoje sejam amparadas e protegidas. Dai-nos a graça, Senhor, das nossas crianças, sendo mergulhadas no teu sangue preciosíssimo, possam crescer e se tornarem adultos de fé, adultos de Deus, homens e mulheres de Deus, para testemunharem o amor a todas as pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santos mártires inocentes, rogai por nós.